Meu nome é João Correia, eu sou autor do projeto Leão Regular, exposto nessa Bienal aqui na AMB. Esse projeto ele foi desenvolvido para a Sexta Bienal de Tipografia Latino-Americana em 2014. É um projeto que contempla uma pesquisa que analisa processos de criação no campo da arte, para discutir depois possíveis dilatações no campo do design enquanto linguagem tipográfica. Esse setting tipográfico digital, Leão Regular, ele é inspirado nessas duas obras desse artista argentino, Leon Ferrari. As obras são Vocabulário e Kama Sutra. São desenhos de meados de 70, quando ele abandona a pintura e se entrega um pouco mais ao desenho voltado ou articulado com as questões de linguagem e texto. A princípio são signos indicativos assim que apontam para a ideia de um alfabeto, mas não configuram um alfabeto em si, não existe nenhum registro do próprio artista que isso signifique isso, e daí nasceu a minha ideia de traduzi-los para essa linguagem digital. O interessante é que depois de um tempo, quando esse projeto já rodou a Bienal, ele virou meu objeto de estudo para a minha dissertação de mestrado também aqui da AMB. E o que a gente descobriu durante essa investigação é algo muito interessante, eu considero muito interessante, que é desdobrando dois conceitos de texto e textualidade, uma maneira onde a tipografia ela opere como tipografia na produção, a favor da produção de visualidade. Eu vou mostrar um exercício aqui, um pouquinho de como isso pode funcionar. Assim. A ideia do texto e de textualidade, assim, texto, a produção de um texto obedece uma sintaxe, tá? As relações formais de uma língua, e a textualidade é esse conceito que o visual tem de reagir a essa mesma sintaxe de texto, só que produzindo visualidade. Esse aqui é um exemplo dos exercícios, então aqui a gente tem a sintaxe de texto, são essas linhas azuis que simulam a ideia de entrelinha e pauta, que fazem parte da ordem do texto, né, de um bloco de texto, da produção de um bloco de texto. A Leão Regular instalada como um set tipográfico digital e com o kernel reduzido de forma que esses signos eles se sobreponham e você não consiga reconhecê-los como unidade. Então, se eu digitar no teclado, lembrando que a Leão Regular ela também tem uma particularidade que é a alocação dos signos no teclado, ela acontece de forma aleatória, não tem nenhuma correspondência com os dígitos do alfabeto ocidental, com qualquer um dos signos por semelhança ou algo parecido. Então a digitação é livre. Eu vou mostrar um pouquinho aqui, ó. Eu vou deletar alguns caracteres que já estão aqui digitados. E você pode perceber como a forma vai mudando. E eu posso digitar livremente aqui qualquer caractere e eu vou produzindo a multitude da forma. Essa é um pouquinho desse trabalho, da extensão desse trabalho que ganhou desde 2014 até agora. Eu sou Vinícius Azizaca, eu sou autor do projeto Zezão.ttf, que está sendo exposto agora na Bienal de Tipos Latinos, de 2014, que está passando hoje aqui pela AMB Morumbi. O projeto chama Zezão.ttf e ele é uma tipografia que eu criei durante a minha faculdade, durante o meu curso de tipografia que eu fiz aqui. Eu me formei em design gráfico na AMB Morumbi e durante o curso, em uma das matérias, eu acabei desenvolvendo essa tipografia que eu me inspirei, como o próprio nome já diz, foi inspirado no artista plástico e grafiteiro Zezão. Para quem conhece o Zezão, ele tem um trabalho muito orgânico, muito forte assim de intervenção urbana, e o grafite dele é muito peculiar, assim, é uma assinatura que ele tem, e quem vê já sabe, conhece muito bem o trabalho dele. Então eu aproveitei desse trabalho rico assim de recurso, de suporte com hastes, com cor, com formas, e tentei fazer disso, transpor para uma tipografia. E esse projeto, assim como o trabalho do Zezão, foi criado com o intuito de intervenção urbana e dos ambientes onde ele fosse inserido. Não foi nem com o intuito de
criar palavras, nem nada do tipo. Foi com o intuito de eu criar essa mistura visual, assim, e tentar chegar no formato que realmente remetesse ao trabalho dele. Eu tive que aprender como o Zezão criava a própria arte dele para poder criar minhas tipografias. E usar desde das hastes, dos pontos que ele usava, as curvas, qual que era a lógica que ele usava em todas essas artes para poder criar esse projeto. Então, assim, ao mesmo tempo que foi bem difícil, também foi muito bacana porque a arte do cara dava muito suporte, assim. Tem muita referência e muita coisa para poder ser usada, assim, transformar em tipografia. E começou bem amador, assim, bem no começo, logo numa aula que eu cheguei, o projeto ainda estava engateando. Foi acho que na primeira aula que eu tive que eu comecei a fazer alguns formatos assim, mas isso aqui não me remetia a nada, assim. O Tadeu, meu professor na época, sempre foi dando uns toques assim de ajuste de kerning, de eu realmente pensar no projeto para poder fazer esse desdobramento. Aí o projeto foi começando a amadurecer um pouco mais, depois que eu comecei a experimentar mais, rabiscar mais para desenvolver a arte dele, até chegar no ponto final, assim. Eu posso dizer que eu não usei muito, não pensei muito, eu posso dizer que esse trabalho foi muito livre, assim. Eu não me prendi muito a kerning, a outras regras assim de construção tipográfica. Eu só tentei produzir todas as letras, cada letra como se fosse uma peça, uma arte, fosse um grafite do Zezão, e tentar fazer elas equilibradas entre si, todas terem fazer como se todas as peças do Zezão tivessem o mesmo equilíbrio.